Bom dia, pessoal, né? Mais uma vez a gente se encontra aqui para fazermos uma abordagem em sociologia. Essa é a nossa primeira aula, de fato, da unidade. A gente vai estar abordando hoje cultura e ideologia, né? E essa cultura e essa ideologia, eu vou tentar ser breve aqui, para que a gente possa compreender um pouquinho do que se trata essa cultura e essa ideologia. Primeiro fator preponderante, para poder compreender o que seria isso, né? Tem uma música do Cazuza que diz que ideologia foi feita para viver, né? É bem legal. Então aqui, ó, cultura e ideologia. O que seria essa cultura? Capacidade de aprender com o meio e transformá-lo. Então o que a gente faz, por exemplo, no nosso cotidiano, na sociedade, desde quando a gente é pequeno, vamos crescendo, passando pela escola, passando pela religião, né? Tudo isso vai nos moldando. Esse moldar, por exemplo, compõe o nosso contexto cultural. Se você fizer uma análise, por exemplo, lá atrás, a gente não tinha, por exemplo, o casamento no civil, né? As mulheres, né? Buscavam seus esposos e casavam na igreja. Culturalmente falando, ao longo da história, isso mudou bastante. Se você parar para fazer uma reflexão, por mais que os casamentos existam na igreja, como uma forma tradicional, mas já não se tem mais aquela coisa de casar somente na igreja, aquela coisa cultural. Se quebrou muito a questão cultural, né? Hoje as pessoas, por exemplo, se juntam, vão morar juntos, né? Nem sequer às vezes casam no civil, né? E por aí vai. E essa é uma perspectiva moderna dentro do mundo contemporâneo, que a cultura vai sofrendo suas modificações. Dentro da cultura ainda, extraordinária diversidade de formas sociais produzida pelos seres humanos. Então tudo aquilo que eu vou vivendo na sociedade, que eu vou construindo na sociedade, feita pelos seres humanos, isso é uma produção cultural. Eu tenho as crenças, né, ao longo da história, seja ela crença pautada no tópico religião, seja crença em quem eu acredito, isso não importa. Fornece regras para a ação social, né? A cultura ela é norteadora das regras sociais. Quer ver um exemplo aqui para vocês? É legal, mas também compõe uma cultura. Pessoal, mesmo sendo algo legal, você não vai, sei lá, para uma igreja, suponhamos, católica até que vai, né, de short. Mas tem igrejas que você não entra de short, você só entra padronizado. Isso é uma questão cultural. Existe uma lei assim criada pelo STF, pelo Congresso Nacional, dizendo que você só entra naquela igreja de calça ou de saia ou coisa parecida. Não existe. Então é uma questão cultural dentro dos princípios religiosos, tá? Que isso vai se construindo ao longo do tempo. Quer ver outra coisa cultural? Se dança quadrilha junina de short, de camiseta, não, a não ser que seja um traje da quadrilha. Mas a quadrilha junina tem todo um adereço, e isso compõe um traço cultural, certo? Um acarajé sem pimenta, alguns vão dizer que falta alguma coisa para ficar legal. Um acarajé sem camarão, pode acontecer? Pode, mas dentro da cultura, o que compõe o acarajé é isso, é ter o camarão, é ter o dendê, enfim. Ainda a cultura ela proporciona um significado daquilo que é criado pela humanidade, como o próprio conhecimento, as crenças. Quer ver uma coisa aqui que compõe a cultura? As mulheres que você está doente, por exemplo, João amanheceu todo triste, meio cabisbaixo, leva ele para rezar na casa de Dona Maria. Rezar em quê, professor? Ela é rezadeira, ela benze. Isso é uma questão cultural, que ao longo do tempo foi se acabando, né? A ideia das rezadeiras, né? Então por que vai se acabando? Porque vai deixando de ser uma tradição, ela vai morrendo, não ensinou para os mais novos não têm interesse, né? Porque é vergonhoso, porque isso, porque aquilo. Então a cultura acaba desaparecendo. Então a arte, moral, os costumes, a religião, a linguagem,
Tudo isso compõe a cultura. Quer ver um exemplo aqui? Você mora em Rio Real. Você fala igual as pessoas de Salvador, soteropolitano? Não. Você mora em Rio Real. As pessoas de Salvador falam igual as pessoas de São Paulo? Não. Então isso compõe o que, professor? A cultura de um povo. Então, a cultura de um povo, pessoal, é uma identidade. É aquilo que identifica você. Se você é da Bahia e você vai para São Paulo, as pessoas vão perceber pela sua fala, pela sua linguagem, até pelo seu andar, pelo seu caminhar, é identificável. Então, pessoal, cultura nada mais é do que uma forma comum aprendida dentro da sua vida, né? E é compartilhada dentro dos membros da sociedade. Então, o contexto cultural ele surge desde a sua família, né? Aí passa pela igreja, passa pela escola, né? Até você formar, por exemplo, os seus padrões culturais. Isso aqui é muito importante porque a gente vai criando culturas dentro de nós, né? Por exemplo, hoje você tem a formação da igreja, a formação da escola. Suponhamos que você vai morar em outra cidade, vai estudar fora. Você já vai pegar uma outra cultura de um povo, uma outra língua, outros alimentos, outra forma de comer, até a forma de vestir. Tem gente que muda. Né? Se você vestir assim aqui, todo tradicionalzinho aqui em Rio Real, quando você vai morar fora, você já quer vestir mais largadão, quer vestir mais roqueiro. Enfim, isso depende muito do seu contato social. Então a cultura ela é adaptada de acordo com a realidade onde você está. Ideologia, professor, é a mesma coisa que cultura. Então, ideologia, no sentido teórico, pode ser considerada um conjunto de ideias, no sentido teórico, concepções ou opiniões sobre um tema ou sujeito de discussão. Um exemplo, ideologia da raça pura. Que ideologia da raça pura é essa? Vejam só, quem utilizou esse argumento? Adolf Hitler. Lá antes da Segunda Guerra Mundial, quando ele chegou na Alemanha, ele criou uma teoria conhecida como teoria do espaço vital. E dentro dessa teoria do espaço vital, ele também propõe a teoria da raça pura, da raça ariana, a raça alemã pura. Né? Mas não somente isso. Quando a Alemanha ela foi controlar a África e a Ásia durante o imperialismo e o neocolonialismo, vocês vão ver isso ainda comigo em história, ele vai utilizar a teoria da raça pura. O que é isso aqui? Só os alemães deveriam ter direito à dominação. E ele até faz uma relação muito próxima com a teoria lá da biologia, né, da seleção natural, onde ele acreditava que essa raça pura seria os mais fortes e logo eles deveriam ter o controle de tudo. E dentro da ideologia, além do sentido teórico, eu tenho um sentido prático. E que sentido prático é esse aqui? Seria o conjunto de ideias sistematizadas, orientadas de formas a agir. A exemplo, a ideologia do partido político. A exemplo, eu sou seguidor petista, eu sou filiado do Partido dos Trabalhadores. Ou ideologia de uma religião, pautado numa religião, né? Por isso que se diz o seguinte: política, religião e futebol não se misturam, ou algo nessa linha, né? Mas por quê? Porque muitas vezes as pessoas que o seguem como uma ideologia, né? E essa ideologia muitas vezes acaba sendo um pouco complicada, porque você não analisa no campo geral, você acaba ficando muito atrelado àquele pensamento ou alienado àquele pensamento ideológico. Foi assim, por exemplo, que o Hitler conseguiu com o partido nazista alienar os seus seguidores a partir dessa ideologia. Então, assim, ideologia é bom? Mas é perigoso, a depender de quem esteja seguindo, ou de quem esteja interpretando e como está sendo interpretado. Ideologia no sentido restrito, né? O termo ideologia vai ser criado no século XIX por Destutt de Trace, né? Vai ser um filósofo francês, para designar a ciência das ideias, né? Mas vai ser com Marx e Engels que o conceito vai se tornar mais conhecido, né? Ele entendia que essa sociedade ela podia levar à ideia de um conhecimento ilusório e muitas vezes mascararia os conflitos sociais. Na concepção marxista de ideologia, prevaleceria o sentido negativo de instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. É um pouco meio que, como por exemplo, perigosa a ideia de interpretação, né, do conceito de ideologia,
Porque a ideia de dominação aqui para Marx, quando ele nega, por exemplo, no sentido negativo de dominação, é aquilo que eu citei, por exemplo, do Adolf Hitler, quando ele utilizou o nazismo, né, para controlar ideologicamente através das escolas, né, é, é o que muitos no país hoje defendem, no nosso caso Brasil, um retorno do regime militar. Então você tem uma ideologia perigosa, né? Quem que gostaria de viver hoje no regime militar? Só um doido. Eu particularmente, não consigo ver muita coisa interessante, tá? Por mais que eu teve lá alguma situação que foi criada economicamente, politicamente não nem tanto, mas economicamente teve algumas construções, e aqui não vou dizer que não houve, mas no sentido de social, até político mesmo, que a gente não tirou voto, tirou liberdades e civil, não tem sentido uma ideologia ditatorial, tá? Ramificações da cultura, e aqui eu coloquei essas ramificações da cultura que caracterizam da seguinte forma: relativismo. Professor, que relativismo é esse? Ó, o que é perigoso aqui, pessoal? Porque é muito relativo dentro do contexto cultural. Ó, eu moro no Nordeste. É comum, ou então no Brasil, é comum dentro da cultura brasileira, se você vê uma mulher passando na rua em qualquer lugar do Brasil com um shortinho, vai ser natural. Se você for para o Afeganistão e uma mulher brasileira, eu vou de short, tá um calor danado, vou andar de short aqui no Afeganistão. Isso vai ser possível? Não. Então observe que é relativa a questão cultural, tá? É relativa a questão cultural. E lá não vai ser possível, no Brasil sim, tá? Então essa questão cultural é uma questão muito relativa. Por exemplo, um gaúcho que usa bombacha, que é aquelas roupas, né, do Rio Grande do Sul, lá mais interiorana, é normal, né? É bem interessante a cultura do gaúcho. Inclusive o uso da bombacha. Da bombacha. Bombacha, né? Bombacha. Mas imagine só que eu aqui no Nordeste, né? Posso até usar o chimarrão. Não vai ser muito assustador. Mas se eu chegar aqui no Nordeste, no verãozão que dói, né? No sertão de Cabrobó, e chegar lá de bombacha, naquela roupa manga comprida, chapéuzão, vai ser um pouco estranho, não vai? Vai haver um estranhamento. Não é que seja errado, eu vejo como eu quiser. Mas a questão cultural ela é relativa, ela depende de local, de região, coisa parecida. Eu tenho também aqui o etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É a valorização de uma cultura sobre a outra. Né? É o que ocorreu basicamente quando os portugueses chegaram aqui, dominaram os indígenas e mataram os nossos índios brasileiros. Houve um etnocentrismo, né? Houve um genocídio, se eu posso dizer assim, uma matança, né? Assim como na América Espanhola. Professor, como assim etnocentrismo? Os portugueses se achavam superiores aos índios e que deveriam dominá-los. Essa é uma visão etnocêntrica. A ideia de identidade, a escola de Frankfurt fazia uma abordagem sobre essa questão das ramificações da cultura, a ideia de cultura de massa, que é quando todos devem obedecê-la a uma estrutura de poder único. A cultura erudita é a cultura popular. Nessa cultura erudita é aquela onde eu aprendo dentro do campo acadêmico, e a cultura popular é uma cultura voltada, como o próprio nome diz, para o popular, as cantigas de roda, coisa parecida. A sociedade de consumo, né, que é o nosso cotidiano que a gente mais tem feito. As questões de gênero e as minorias, né, a cultura afro-brasileira e a africana. Essas são as ramificações da cultura. Dentro do seu material didático, a gente teve também a figura do mal selvagem e do bom civilizado. Professor, o que é isso aqui, esse mal selvagem? Esse mal selvagem, pessoal, ele vai estar dentro da perspectiva do controle do que eu te disse a respeito dos portugueses em 1500 aqui no Brasil. Né? A ideia do etnocentrismo ela vai perpassar desde a história antiga dos gregos em relação aos bárbaros,
dos civilizados em relação aos naturais e selvagens, que é o caso de 1500 com os portugueses no Brasil, civilizados e primitivos também em relação aos portugueses e indígenas brasileiros, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, aquela ideia de ser superior ao outro. Então a figura do mal selvagem, que a gente vai dominar, é necessária, mas a gente vai ter que te dominar. Essa seria uma ideia aqui. O evolucionismo social, né, já perpassa aqui dentro da primeira análise da escola antropológica, né, esse estudo do homem de fato, onde o principal paradigma, o principal controle ou a estratégia de sistematização é o conhecimento acumulado sobre os povos que estavam sendo dominados. E dentro da análise antropológica, como que eu sabia disso? Como é que eu sabia, como é que eu entendia a vida daqueles povos primitivos? Através da análise de viajantes. Ora, logo eu tinha uma noção de como controlar aquele povo. Essa teoria é uma teoria etnocêntrica, é uma teoria onde espanhóis, portugueses utilizaram lá durante o processo de dominação por volta do ano de 1500. Eu também tenho a antropologia difusionista, né, que ocorre nesse período de 1900 e 1930, busca explicação para as semelhanças entre as culturas particulares, e essas culturas particulares são as culturas, por exemplo, que envolvem o povo do interior, o simbolismo, né, essa estrutura, vai dar ênfase ao fenômeno de difusão das culturas, dos contatos entre os povos. O método é a etnografia, né, com a coleta de dados, né, como evoluiu, como atrasou, o que melhorou, o que não melhorou. A importância, o desenvolvimento das técnicas de observação do participante, de quem está envolvido ali, e o descobrimento de nova língua chamada de linguística. Isso a gente vai chamar de antropologia difusionista. Tenho também o relativismo cultural, e esse relativismo cultural ele sugere conformar e não confrontar as diferenças culturais. Por quê, professor? Por que isso é interessante? Porque não tenho como dizer, por exemplo, que a cultura de João é melhor do que a de Maria. Ora, o que eu devo entender diante disso? O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, no relativismo cultural, que a cultura de João deve ser respeitada em detrimento da de Maria. Ora, a de Maria é importante e a minha é importante. É a mesma coisa eu dizer o seguinte: qual é a melhor religião? A minha ou a de fulano de tal? Nenhuma. A minha é importante, a de fulano de tal é importante. Isso aqui é relativismo cultural. Ou o que é importante para você não é para mim, mas eu devo respeitá-lo. Essa é a teoria, essa é a ideia de conformar e não confrontar a cultura. Dentro do relativismo cultural, eu tenho, como eu já disse antes, o etnocentrismo. E essa visão de etnocentrismo é a visão de superioridade, de controle, né? É o que ocorreu aqui, por exemplo, no ano de 1500. Esse certo e errado em cada cultura depende de quem está na cultura, tá? Essa moral pregada na sociedade, essa ideia de julgar o que é certo e o que é errado, não depende de mim, depende da cultura de quem está vivendo. Quer ver uma coisa aqui para você? Hoje, se uma mãe, por exemplo, o filho nasceu aleijado, nasceu com um problema, sei lá, nasceu com um olho só, ou nasceu com a perna torta, ou então nasceu com deficiência psicológica, ela pode matar o filho dela? Pode, mas ela vai responder por homicídio, certo? Porque ele é aleijado, ou tem algum problema físico, ou coisa parecida, ou tem um problema de visão, um problema psicológico. Não, ela não pode, tá? É crime. Mas uma tribo isolada, lá no ano de 1500, 1600, um filho nasceu com apenas um olho, o outro nasceu o olho perfeito, mas um olho nasceu com problema. E a tribo decidiu sacrificar a criança por conta disso, porque foi um espírito mau, que, enfim, isso era possível? Era. Eu posso dizer, nossa, que esses índios eram doidos, né? Sem noção, eles tinham que responder. Não, pessoal, naquele contexto ali, a cultura daquele povo permitia que isso acontecesse, tá? Hoje, talvez, algumas tribos indígenas, ou a grande maioria das tribos indígenas, tem conhecimento disso, tá? E tendo esse conhecimento, legalmente falando, ele não pode cometer esse crime, tá? Mas tem tribos ainda bem interioranas,
né, na Amazônia, coisa parecida, que não tem contato nenhum com a civilização, que ainda tem alguns costumes parecidos. E isso é crime? Não, porque compõe o costume, compõe a cultura daquele povo, certo? Então eu não posso dizer que eles são doidos, eu estaria sendo etnocêntrico. Então não existe um padrão universal de cultura, né? A cultura ela se diverge muito de local para local. Eu tenho aqui a cultura popular, e o que é essa cultura popular aqui, pessoal? É a forma de produção cultural não institucionalizada. O que significa não institucionalizada? Não é aprendido em escola, não é aprendido em universidade, tá? É o povo que vai vivendo aqui, passando de geração em geração. A exemplo, a cantiga de roda, né? As lavadeiras, as benzedeiras que rezavam com o raminho na mão, né? Enfim, as novenas, tudo isso é uma cultura popular. Características dessa cultura popular, ó, tradições e costumes regionais, para geração em geração através da forma oral e é heterogênea. O que é isso aqui? De pai para filho, certo? Na cultura de massa, ou cultura industrial, é a mercantilização dos produtos, o consumismo, né? Você vai na rua e logo volta com o sapato na mão, né? Você não aguenta e traz. Então, aqui já está dentro da perspectiva da cultura de massa. A disseminação da propaganda. Já na cultura erudita, eu tenho aqui a produção cultural institucionalizada. Ou seja, é a ideia, é o que a gente está vendo aqui agora. A ideia do domínio de leitura escrita, dentro das escolas, da universidade ou coisa parecida. Então aqui surge a produção acadêmica, né? Livros, obras, e é heterogênea, né? E compõe uma cultura dominante. Dentro da ideia de definição de indústria cultural, ainda eu tenho um conjunto de empresas institucionais e cuja atividade é a produção de cultura. Professor, dá um exemplo aí. Filmes, novela, teatro, tudo isso compõe aqui a produção cultural, tá? A indústria cultural, perdão. Comerciais. E dentro dessas características da indústria cultural eu tenho emissoras de televisão, cinema, gravadora de música, rádio, jornais. Então tudo isso aqui é o que chamamos de indústria cultural. A comunicação de massa, né? Comunicação de massa está dirigida para a massa, certo? Como é que eu entendo? O que é essa comunicação de massa, professor? De novo, essa comunicação de massa é o que a gente, por exemplo, está basicamente todos os dias. É a própria televisão, é o próprio rádio, é o próprio jornal. Esses informativos, ele compõe aqui a comunicação de massa. Tanto que a revista Veja, por exemplo, Estadão, Folha de São Paulo, se você segue apenas um jornal desses, você vai perceber que aquele jornal ele tem uma tendência, né? Então, assim, aquela emissora tem uma tendência. Então, o meio de comunicação de massa ele tem um poder muito grande de persuasão. É muito importante. Só para vocês terem ideia, o Getúlio Vargas, durante o seu governo, lá na década de 30, ele utilizava o rádio para transmitir aquilo que ele queria passar para a sociedade, para a massa. E a massa acreditava cegamente. Professor, por que acreditava cegamente? Porque só tinha um rádio, filho. Não tinha outra coisa. E o rádio era obrigado a transmitir aquilo que o presidente mandava transmitir. Isso lá no Estado Novo com Getúlio Vargas. Vocês viram no seu 9º ano com a professora Cláudia. Certo? Ainda sobre a comunicação de massa, né, são considerados meio de comunicação de massa. O rádio, cinema, jornais, revista, né, que está aqui de novo no lado. Ok? Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês pela atenção. Espero que tenha sido claro aqui, né, apesar de ser breve. E que tenha auxiliado vocês nesse conhecimento. Ok? Um abraço a todos e até a nossa última aula.